Capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 15. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do verso 10 ao verso 15. Utilizaremos a versão que está sendo projetada aqui na tela do nosso santuário e eu convido aos irmãos para que acompanhem a leitura que faremos do texto sagrado da palavra do Senhor. Assim nos diz a Bíblia: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus, de infinita bondade, graça e misericórdia, nós te pedimos, em nome de Jesus, ilumina-nos, ó Pai, para que a tua palavra seja exposta autenticamente, genuinamente, nesta manhã, a todos que adentraram a este santuário, nesta manhã. Fala aos corações de todos nós, fala ao coração do teu servo, pastor desta igreja que sou eu, esta igreja que tu me concedeste pela tua graça, pela tua misericórdia, para pastorear, para conduzir. Abençoa todos os pastores batistas brasileiros, de todas as igrejas batistas da nossa Convenção Batista Brasileira. Ó Deus bendito, conduz os teus servos em dias tão turbulentos, em dias tão difíceis, tão adversos, para que nos altos e baixos do ministério todos possam permanecer firmes na jornada ministerial. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pregaremos sobre o seguinte tema: os altos e baixos da jornada cristã. Não é dúvida, não é algo desconhecido por parte de cada um de nós que a vida cristã é uma eterna jornada, é uma permanente caminhada em Cristo. Começamos esta caminhada na experiência da nossa conversão, quando assumimos um compromisso com Cristo de mudar de vida. Infelizmente, muitos ficam apenas na conversão, mas não crescem espiritualmente. Ficam apenas dos rudimentos da doutrina, como vai ensinar o escritor anônimo da carta aos Hebreus, mas não buscam a perfeição em Cristo. Não buscam assemelharem-se mais e mais com Cristo numa busca intensa, não apenas através da leitura da Santa Palavra, não apenas do conhecimento da sã doutrina, mas numa vida de oração e de devoção à sua obra, porque todas estas coisas unidas
juntas fazem com que o cristão, o crente, o servo do Senhor, cresça espiritualmente. Não podemos ser apenas crentes aos domingos. Não podemos sermos apenas servos do Senhor no domingo pela manhã, mas também no domingo à noite, na quarta-feira, nos cultos de terça-feira, nos cultos evangelísticos, nos lares de terça-feira. Temos toda uma caminhada cristã para se dedicar. Temos toda uma série de atividades eclesiásticas para nos dedicar, tudo com o intuito de crescermos na graça, no conhecimento e na transformação consequente de nossa vida espiritual. A jornada cristã é uma caminhada marcada por montanhas e vales, vitórias e provações, altos e baixos, tal como foi na vida de Jesus, será assim sempre na vida de cada crente em Cristo Jesus. As montanhas e os vales podem ser atravessados porque são baixos, mas as montanhas são altas, são elevadas, e as montanhas de problemas são muito grandes, montanhas que se dão, que acontecem, que aparecem nas nossas vidas, mas temos a certeza que a montanha não é perpétua. Da montanha vem o vale, e do vale podemos caminhar com tranquilidade, mesmo em meio à altura, à grande elevação, muitas das vezes amedrontadoras das montanhas. Mas o vale ele pode ser atravessado com mais tranquilidade, mesmo que estejamos naquilo que Davi vai denominar no Salmo 23, no vale da sombra da morte. Mas existem as montanhas e os vales, as vitórias e as provações. Não podemos pregar aqui no nosso púlpito, nem no púlpito de qualquer igreja, o fato de que a vida cristã é só constituída por vitórias. Existem as provações, e são muitas, são as lidas da vida, são as dificuldades que temos que enfrentar, são as adversidades que aparecem impostas pela vida, as quais temos que encarar. E todos nós, em toda a área da nossa vida, enfrentamos adversidades. Eu tenho as minhas adversidades na vida espiritual, na minha vida como cristão e na minha vida como pastor. Quantas dificuldades, olhando para o passado, eu já passei, já vivenciei, já enfrentei e aqui estou de pé. Os irmãos, na sua vida, em suas vidas particulares, também experimentaram muitas adversidades no trabalho, na faculdade, com os amigos, na vizinhança. A vida cristã, a jornada cristã é constituída por altos e baixos, vitórias e provações, porque somos crentes em Cristo, porque a vida de Jesus foi assim. Quantas perseguições por parte dos religiosos da época, por parte dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos publicanos, dos herodianos, das mais diversas classes políticas e religiosas da época de Jesus, Jesus teve que enfrentar. E o seu último enfrentamento foi a cruz, foi aquela humilhante morte do Gólgota. Mas daquela humilhante morte do Gólgota, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus simboliza para cada um de nós que somos crentes a vitória de crente, a vitória do crente, a vitória do crente sobre a morte. E no último dia nós ressuscitaremos, quando Cristo vier, nos últimos dias, no dia do Senhor, para levar a sua igreja para os céus, para arrebatar o seu povo para Jerusalém celestial. Com certeza nós haveremos de deixar este mundo de trevas, este mundo vil, este mundo hostil ao Evangelho, e herdaremos as mansões celestiais, onde lá
não há choro, onde lá não há ranger de dentes, onde lá não há provas ou provações pesadas que temos que enfrentar nesta vida. Neste texto bíblico, lemos a narrativa na qual o apóstolo Paulo encontra-se em sua segunda viagem missionária ao lado de seus companheiros Silas, Timóteo e Lucas. Eles estavam saindo da cidade de Tessalônica em direção a uma outra cidade que ficava a 80 quilômetros a noroeste de Tessalônica, lá na Macedônia, que era a cidade de Bereia. Tessalônica e Bereia ficavam na Macedônia. Percebemos que em Bereia, Paulo e seus companheiros tiveram que enfrentar tanto uma boa recepção, não enfrentar, mas usufruir de uma boa recepção por parte dos bereanos, mas tiveram que enfrentar também uma grande perseguição, uma grande oposição, uma oposição ferrenha, uma oposição radical por parte dos judeus de uma cidade que ele havia visitado anteriormente a Bereia, que foi Tessalônica. Portanto, ali em Bereia, altos e baixos aconteceram na vida do apóstolo. Provações e vitórias aconteceram ali em Bereia, na vida de Paulo, na vida de Silas, na vida de Timóteo e de Lucas, que também acompanhavam o apóstolo Paulo em suas viagens apostólicas. Percebemos que em Bereia, Paulo e seus companheiros tiveram que usufruir tanto da boa recepção dos bereanos, quanto à oposição rígida dos judeus tessalonicenses, o que nos leva a entender que a jornada com Cristo deve ser compreendida por todos nós, pelos seus altos e baixos, pelos seus momentos de bonança e de tempestades das mais diversas. Não há, no que diz respeito à vida cristã, nada de novo debaixo do sol, no tocante às tempestades que temos que enfrentar. Nada de novo para nós. Falar das dificuldades da vida cristã não é nada de novo para o crente que lê a Santa Escritura, que tem familiaridade com os escritos bíblicos. Os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos e foram mencionados por Jesus no Sermão na Montanha, de que mesmo em face da perseguição, eles foram leais, eles não retrocederam, eles não olharam nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olharam para Deus, olharam para o Senhor dos Exércitos, olharam para o Senhor de Israel, olharam para o Senhor da história e conseguiram até o fim, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo martirizados, chegaram até o fim de suas jornadas proféticas de maneira gloriosa. Como aconteceu com Estevão, de acordo com os capítulos 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, Estevão pagou um preço alto pela sua lealdade, e nós pagamos um preço alto pela nossa lealdade. E esse preço alto ficará mais alto, custará mais caro, na medida em que o mundo piora, porque o mundo não vai melhorar. O preço a ser pago será alto e cada vez mais alto, com juros e correção monetária. Portanto, sede firme, sede constante, não abandone a sua igreja, não abandone os seus pastores, não abandone os professores da escola bíblica dominical, não abandone esta organização excelsa, gloriosa, que é a escola bíblica dominical, que não tem outro objetivo senão ensinar a sã doutrina. E enquanto sã doutrina que ela ensina, doutrina esta que vai conduzir você, pela ação do Espírito Santo, a uma vida de santificação.
porque o dia do juízo virá e daremos conta, teremos que naquele tribunal, no tribunal celeste, de um juiz perfeito, de um juiz imparcial. A única parcialidade do juiz celestial é que ele será pautado na sua lei, uma lei perfeita, um conjunto de regras e princípios eternos, não construídos, não elaborados pela inteligência jurídica do homem, mas pela inteligência celestial. Esse julgamento será perfeito. Por isso, você, crente, enquanto estiver aqui neste mundo, aproveite o fato de você ainda viver nesta terra. Deus está concedendo você a graça de viver neste mundo. Dedique-se à obra de Deus. Se coloque à disposição. Eu, quando olho este santuário, quando olho para os irmãos, vejo tantos valores, tantos talentos, tantas vocações. Isso alegra o meu coração, mas entristece o coração do pastor e o coração de Deus, quando esses talentos são enterrados, negligenciados ou colocados à disposição de outros interesses que não sejam os interesses do reino de Deus. Esses jovens aqui estão estudando para professor, serão futuros professores de matemática, professores de física, professores de computação. Mesmo não sendo assim formalmente dentro da nossa igreja, vamos usá-los, vamos acolhê-los. Estamos agora elaborando uma coisa muito boa para eles, e depois eu vou na reunião aqui colocar para os irmãos. Estamos acolhendo eles, mas gostaríamos muito de dar oportunidade a eles, para que eles também venham a trabalhar na causa do Senhor. Já são nossas ovelhas. Gostei tanto quando Alain, naquele dia, Alain, lá quando fomos ao culto lá na Catedral Presbiteriana do Rio, que Alain é presbiteriano, e Alain foi evangelizar um senhorzinho que estava ali na rua, morador de rua. Eu fiquei muito feliz quando Alain falou assim: aquele ali é o nosso pastor. Alain é presbiteriano, irmãos. Ele tem o seu pastor. E me chamou de ser, aquele ali é o nosso pastor. Então, eu percebi que a gente pode andar junto, pode caminhar junto. E é isso que todo obreiro espera da sua igreja. Caminhe com o seu obreiro, caminhe com o seu ministro, caminhe com o seu pastor. Como Paulo vivia exercendo o seu apostolado na companhia de Silas, Timóteo, Lucas e de outros. São os altos e baixos da jornada espiritual que os servos do Senhor passam a viver, e nós também vivemos no tempo presente. Como disse Santo Agostinho, a vida do homem piedoso será sempre marcada por grandes tribulações, mas nunca para a sua ruína, mas sim para a sua purificação. Agostinho escreveu isso em seu livro mais famoso, intitulado Confissões. É o livro de número 10 das Confissões. Repito, a vida do homem piedoso será sempre marcada por grandes tribulações, mas nunca para a sua ruína, mas para a sua purificação. Todo crente é como uma barca do ouro mais precioso, que uma vez lançado na fornalha da vida, tende a tornar-se mais forte. Você, meu querido irmão, por mais que você seja pecador, somos pecadores, não merecemos a glória de Deus, não merecemos a salvação, por isso fomos alcançados pela graça do Senhor, mas o selo do Espírito em nós faz com que sejamos vidas preciosas. Todo crente é como uma barra de ouro mais precioso. Por isso eu digo, é uma frase minha, viu? Mais precioso, que uma vez lançada na fornalha da vida,
E a fornalha da vida queima mesmo, arde mesmo, o fogo não brinca conosco. Se nós bobearmos, o fogo nos atinge e nos destrói. Esse é o objetivo do fogo. É lançado na fornalha da vida, mas tende a tornar-se como barra, como uma espécie de barra de ouro, tende a tornar-se o quê? Mais forte. O ouro, quando forjado no fogo, se torna mais puro, mais forte, mais resistente. Portanto, meu irmão, minha querida irmã, não permita que os altos e baixos da vida intimidem você. Enfrente-os. E como disse Agostinho, as tribulações vêm com toda a sua grandiosidade, com todo o seu poder, com toda a sua força, mas elas vêm para nos purificar, para nos fazer, nos transformar em melhores crentes. Para que todo o servo do Senhor se torne cada vez mais forte nos altos e baixos da jornada cristã, como ele deve agir e reagir a esses altos e baixos da vida espiritual. Vejamos duas coisas que o texto nos ensina para que possamos entender acerca de como devemos agir e reagir nos altos e baixos da vida cristã. De acordo com o texto, nos altos e baixos da jornada cristã, caminhamos sempre para frente e com esperança. É o que subentende-se lendo os versículos de 10 ao 12, que assim dizem-nos. Versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo de Tessalônica, Paulo e Silas, de Tessalônica para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Reparem no versículo 11, versículo 10. Paulo e Silas foram levados para Bereia. E ao chegar em Bereia, foram para onde? Para a sinagoga. Em Tessalônica, os maiores problemas que Paulo e Silas e Timóteo enfrentaram foi da sinagoga. E quando eles foram para Bereia, talvez não conhecessem a realidade da cidade, o comportamento ético dos bereanos, mas foram pela fé, acreditando que mesmo estando em uma sinagoga, onde havia a possibilidade de serem perseguidos, de enfrentarem represálias, eles assim foram, pela fé, com esperança. Por isso que nos altos e baixos da jornada cristã, caminhamos sempre para frente, não retrocedendo e com esperança. Com esperança de que Deus pode nos usar, pode não, há de nos usar para fazermos uma grande obra. E foi o que aconteceu no Bereia. O versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia, os bereanos, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com toda avidez. Olha que surpresa! Paulo e Silas e Timóteo viram ali, foram pela fé, entenderam que poderiam ser perseguidos, mas tiveram uma surpresa. Eles receberam a palavra de bom grado e com avidez, com sede de Deus, com sede de vida, com sede da sã doutrina. Meus irmãos, não podemos brincar. O nosso trabalho evangelizador, não podemos pregar qualquer coisa. Não podemos adentrar, como disse bem o irmão Jackson hoje, eu estava na classe dele, nós adentramos o santuário da igreja, a classe da escola dominical, para estudar a palavra. Não temos outro interesse, senão
estudar a sã doutrina. E hoje em dia nós precisamos muito desse estudo para que venhamos a nos tornar verdadeiros defensores da fé. Você está preparado para defender a sua fé? Preparado de verdade para enfrentar os ateus militantes, que hoje em dia tem os neo-ateus, que são chamados ateus militantes, que não têm pena de criticar a igreja, que não têm pena de criticar a Cristo, que não têm pena de criticar a Bíblia, de criticar a igreja. E nós estamos aí, diante deste grande desafio, para nos tornarmos, em face dele, defensores da nossa fé. Você está preparado? A escola bíblica dominical tem essa função. Preparar os crentes para viverem os altos e baixos da vida cristã. Venha com esperança, para que você ao adentrar o santuário, você receba essa preparação e vá com esperança para fora dos portões da igreja, porque Deus há de usar você para fazer grandes maravilhas, como usou o nosso irmãozinho naquela quinta-feira, em frente à catedral, ao templo da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Mas ao mesmo tempo em que eles vivenciaram aquela coisa gostosa de ver os bereanos da sinagoga dos judeus buscando o conhecimento da sã doutrina com avidez, com vontade, para crescerem espiritualmente de fato, uma comitiva da sinagoga de Tessalônica foi enviada a Bereia, viajaram 80 quilômetros a sudoeste de Bereia, para perseguirem a Paulo. Quem quer perseguir a igreja, não descansa enquanto não destruí-la. Quem quer ver a igreja de Cristo humilhada, fechada, quem quer desviar o crente dos caminhos do Senhor, não tem pena. Ele viaja quilômetros para alcançar você. O diabo brama como leão, esperando a quem ele possa devorar. Portanto, não brinque de ser cristão. Nos altos e baixos, segundo lugar, nos altos e baixos da jornada cristã, enfrentamos as barreiras com sabedoria, pois a evangelização não pode parar. É o que nos dizem os versículos de 13 a 15 do texto. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram para lá excitar e perturbar o povo. Aquele povo que estava sendo alcançado pelo Evangelho, os judeus foram lá colocar coisas na cabeça do povo. Não, deixa para lá esse negócio de Evangelho. Nós somos o povo de Israel escolhido. Nós só temos a lei de Moisés. O que importa é a lei de Moisés, o que importa é as nossas tradições. Nós enfrentamos isso todos os dias. No nosso ambiente de trabalho, por exemplo, deixa esse negócio de crente para lá. Você perde a sua liberdade, você não faz aquilo que você quer. Vamos viver os prazeres hedonistas desta vida. Com certeza todos os irmãos enfrentam isso em seus ambientes universitários, escolares e de trabalho. Porque aqueles que querem perseguir a igreja não descansam, eles são determinados. E a nossa determinação de defender o Evangelho, de fazer com que a igreja não pare de evangelizar, a nossa determinação tem que ser a mesma. E é o que aconteceu ali. Então os irmãos promoveram sentença, a partida de Paulo, sabedoria. Ora, se a perseguição está acontecendo aqui em Bereia, eles vieram de Tessalônica, eles não vieram brincar conosco, eles vieram
tentar nos afastar, nos desvirtuar do caminho da fé, vamos agir com sabedoria. Então Paulo vai para Atenas, que também não foi fácil a ida de Paulo para Atenas. Ele teve que enfrentar uma oposição de gente preparada, que foram os filósofos estoicos e epicureus. O estoicismo, nesta época, era muito forte no Império Romano. O estoicismo exaltava a moral, né? O homem, através da razão, chega à virtude, às virtudes morais. As virtudes morais. E os epicureus eram aqueles ateístas. Epicuro foi um filósofo grego que viveu ali na Grécia antes de Cristo, que não acreditava no sobrenatural, no transcendental. Tudo era explicado naturalmente. Darwin, por exemplo, quando escreveu as suas obras, principalmente A Origem das Espécies, em 1859, foi baseado também em Epicuro. Então, Paulo iria para Atenas para enfrentar um grupo de pessoas extremamente preparados intelectualmente, e Paulo foi. E na praça de Atenas, Paulo convidava as pessoas para ouvirem o Evangelho, e discutia com elas, debatia com elas. Então eles usaram de sabedoria. Vamos mandar Paulo, porque a evangelização da igreja do Senhor não pode parar. E Silas e Timóteo ficam aqui, no meio dos leões, na fornalha da vida, para continuar evangelizando e enfrentando os judeus tessalonicenses aqui em Bereia. Como disse a irmã Thelma, quando pregou no domingo passado aqui à noite, a vida cristã é uma vida de muita luta, irmãos. Nós estamos aqui para lutar, e luta pressupõe a possibilidade do sofrimento. Eu estava vendo a luta do Popó com Duda Nagli, né? Duda Nagli, ele foi até o último round, né? Diferente do Bambam. O Bambam, com 58 segundos, foi destruído, né? Mas com o Duda Nagli foi diferente. Ele foi até o final, todo ensanguentado, e Popó batia, Popó rápido, né? Até hoje, com 49 anos, um lutador extremamente profissional, técnico, né? Rápido, bem condicionado, mas ele foi até o final. Achei impressionante. E o Popó ganhou por pontos, não por nocaute. O crente é assim. Só que o crente é vencedor, né? O crente, quanto mais resistir, ele será, no caso, como disse Paulo, mais do que vencedor. Mas nós vamos sofrer bastante. Porque a fornalha da vida, o ringue da vida, o octógono, né? Parece que esse é o nome que se dá ao ringue do MMA, né? Octógono, acho que é isso mesmo, né? Ali a coisa é dura. Ali a chapa esquenta. E nós crentes precisamos enfrentar isso tudo, e com sabedoria. Tanto que os golpes de Popó, o Duda Nagli fazia assim, ele tentava de alguma forma se defender dos golpes. E às vezes conseguia, se desviando da rapidez de Popó. Assim é na vida cristã. Temos que nos desviar do mal com sabedoria, porque a pregação do Evangelho não pode parar. Paulo vai para Atenas. Silas e Timóteo vão ficar aqui. Porque não só em Atenas, como aqui na Bereia, haverão problemas, haverão perseguições. Mas a jornada cristã da igreja, nos altos e baixos desta vida, não pode parar. Eu espero que no dia 14, os obreiros estejam aqui. Vamos elaborar o nosso calendário para o segundo semestre de 2025. E vamos trabalhar. Vamos atuar.
Vamos arregaçar as bancas. Vamos enfrentar. E vamos vencer. Em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe.